Profissional Cast. E eu tô com uma convidada que pra mim é uma amiga, não é só uma convidada, é uma amiga, eu admiro o teu trabalho, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, mas eu admiro principalmente a Ana Pessoa. Ai, que E eu linda. sou apaixonada por ela, apaixonada. Ana, muito, muito, muito obrigada, minha amiga, por estar aqui. Obrigada, Lu. Que Gratidão linda. imensa por Que você ter lindo. aceitado o meu convite. Demorou! Que bom, que bom. Obrigada, viu? Obrigada, Lu. Prazer enorme estar aqui. É tudo recíproco, você sabe. Eu adoro a Luana. A Luana é uma querida amiga. Sou uma super admiradora. Você é uma inspiração para mim como profissional, como mãe, como mulher, como escritora. Olha que E delícia os livros! nossos bebês aqui, né, Lu? E estou muito honrada pelo convite de estar aqui no seu podcast. Obrigada. Ah, eu fiquei, assim, algum tempo tentando, né? Ana, consegue! Agora, Lu, essa data eu não É que a consigo. agenda de médica é meio maluco, né, Lu? É meio Deixa eu falar doida. isso. Mas eu sabia de toda a tua correria, acompanho o teu trabalho, acompanho a tua correria toda e vejo o teu crescimento. E eu sei que tudo que você faz é em prol de ajudar outras pessoas. Então não tinha como eu não insistir para você estar aqui. Não tinha, não tinha. É que você, como minha amiga, Lu, você tem acompanhado de perto, né, tudo que está acontecendo. Agradeço a tua paciência, né, a tua insistência eu quero você lá. Obrigada por não ter desistido de me De jeito trazer. nenhum. E é isso, né, Lu? Eu estou num momento realmente de um crescimento onde meu trabalho está se tornando conhecido por muito mais pessoas através da internet, das palestras e tal. E eu tenho ficado muito feliz com isso, porque desde que eu comecei esse trabalho de atingir mais pessoas, foi com esse objetivo, né? Foi de levar minha mensagem, sair da vivência ali do consultório, né? Porque eu sou médica, neurologista, a gente vive ali naquele, assim como você, a gente fica no 1 a 1, né? E eu percebi que com a internet, desde o início da pandemia, a gente poderia atingir muito mais pessoas. Então, no começo foi por uma necessidade, a coisa das lives e tal, né? Aquela época que todo mundo fazia live, e eu não tinha nem Instagram, e aí eu comecei a fazer, me comunicar com as pessoas, e a hora que eu vi a coisa tomou uma proporção muito interessante. Hoje eu estou muito feliz com o resultado. Tô nesse caminho realmente, tô trilhando isso, tô buscando, você me inspira demais. Você já tinha anos aí na minha frente, mas eu tô muito feliz. Ah. E o mais legal é que de tudo isso é que, basicamente, né? A gente deu start em alguns pontos da nossa vida. Você tinha uma evolução diferente da minha. Eu sempre falo que ninguém tá na frente de ninguém, mas estamos em momentos diferentes. Mas um start muito bacana que foi junto, né? Saudoso Joel J, que nos apresentou. Verdade. Tivemos ali um momento do nosso mentor, né, Lu, ao mesmo tempo. Foi muito legal, muito interessante. Sou muito grata ao Joel por essas conexões que ele me permitiu, sabe? E ainda Sim, permite, né? A gente acabou de conhecer o Ronan, sim. que é uma pessoa incrível. Eu conheci você, conheci outras tantas pessoas maravilhosas. Então, estar num ambiente de pessoas que pensam como você, eu acho que também te levam para esse lugar de crescimento, né? Tira da zona de conforto, né? Ana, vou começar com a pergunta base. Vamos lá. Faço para todo mundo, mas que é uma pergunta que faz todo sentido para mim, porque eu tenho uma versão da Ana, né, que é o que a gente tá falando aqui agora, mas existe uma versão da Ana que pouco, pelo menos, né, o que eu vejo assim, poucas outras pessoas sabem. Né? Quem é a Ana de verdade? Doutora Ana. Boa pergunta. A Ana não é a doutora Ana, né? É, eu acho muito legal isso, Lu, porque eu estou justamente nesse momento. Eu tenho uma busca constante pelo autoconhecimento, sabe?
eu acredito muito naquilo que o Rob Samushi me disse essa semana no meu podcast, que a busca pelo desenvolvimento humano é um caminho sem volta, né? E eu, desde que comecei esse processo há muitos anos atrás, em psicoterapia, eu tô sempre buscando me conhecer melhor e através de cursos de terapia, de constelação, de, enfim, imersões, mentorias e por aí vai, e tentando me entender como ser humano, né, e tudo mais. É, e só fazendo um parêntese, não acho que isso é fraqueza, muito pelo contrário, acho que isso é uma grande virtude, um grande presente que eu me dou cada vez que eu me permito me colocar nesse lugar de sabe, de disposição mesmo, assim, né? Eu costumo brincar que é tirar a roupa, assim, sabe? É me desnudar e colocar e falar assim, tá, quem é a Ana, então, de chinelo, de coque no cabelo, sem maquiagem, de moletom e o que eu sinto, o que eu quero, quem eu sou, né? Porque a gente está muito acostumado, né, Lu, com essa história de eu faço isso, eu faço aquilo. Então, quem é você? Ah, eu sou médico, eu sou neurologista, sou palestrante, sou mentora, sou não sei o quê, sou isso, aquilo. Não, quem eu sou, né? Quem eu sou muito antes do que eu faço, né? E por isso, muito bacana a tua pergunta, muito, muito pertinente. Eu sou uma menina. Eu sou uma menina inquieta. Eu sou uma menina curiosa. Eu sou uma menina chamada de Paulinha. Paulinha! Paulinha em casa, pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelo marido, pelos mais próximos, eu sou Paulinha. Eu sou uma menina ansiosa demais. Que busco tratamento para minha ansiedade através de todo esse autoconhecimento, Importante, né, Ana? né? Inclusive falo do meu transtorno de ansiedade no meu livro. Sou uma menina rápida, então se você me falar alguma coisa agora, a minha cabeça já foi, já voltou, eu já planejei, eu já executei. Eu sou executora, eu não sou procrastinadora, eu sou executora. Você fala assim, Ana, vamos começar um projeto? Pronto, vamos. Vamos, Vamos, agora! Já. O que muitas vezes me deixa muito cansada e o que muitas vezes me deixa a um pezinho do burnout, que é o que eu trato, que é o que eu falo. Uhum. Eu tenho até uma amiga muito querida, muito inteligente, muito sensível, que fala assim, Ana, eu acho que você fala tanto de burnout para que você mesma tome cuidado o tempo todo e fique atenta para você não entrar em burnout. Porque você sabe a tendência que você tem, e é real. Porque eu tenho uma tendência absurda a ser workaholic, sabe, Lu? Eu amo muito o que eu faço, eu me jogo de cabeça, tanto no consultório, assim, eu sou aquela que entra no consultório às 8 da manhã, e se você, se eu não tiver nenhum compromisso, nenhum horário para acabar, Vai eu acabo de longe. atender às 9 da noite e fico lá respondendo mensagem de paciente, fazendo receita, fazendo relatório. A hora que eu vou ver 11h30 da noite, eu não fui embora, entendeu? Eu sou essa pessoa, assim. Então, por isso que eu tenho que ter minha terapeuta para pegar no meu pé, eu tenho que ter meu marido, minhas filhas, sabe? E lembrar, minha família tá me esperando. Eu sou uma pessoa que gosto de ajudar os outros, gosto de cuidar. Gosto muito de cuidar, assim. E sou muito, assim, disponível, sabe? Acho que você falar, nossa, Ana, tô precisando de alguma coisa. Eu adoro ouvir isso, assim, tô precisando de alguma coisa. E aí eu vou falar, deixa eu te ajudar. Essa sou eu. Achar espaço pra... Peraí, deixa eu pensar o que pode ser bom pra você. Isso. Essa sou eu sem roupa. Pronto, você descobriu todos os meus segredos. Vê só. Tem muita coisa, assim, que a gente tem em comum. Acho que esse é um ponto da nossa conexão bem legal. E o principal ponto somos seres humanos,
e que o outro está pra gente na mesma proporção que nós entendemos sobre a vida. E talvez você não saiba disso, mas o que me aproximou de você foi exatamente. E a gente fez um evento, não sei se você lembra disso, a gente fez um evento do Joel, mas a gente ficou muito amigas mesmo num evento bem depois do evento do Joel. Lembro exatamente. A gente foi tomar um vinho. Nessas Foi horas maravilhoso. E a gente começou a ficar muito amiga nesse momento. E ainda bem que isso aconteceu, né? Mas tem um ponto, Ana, da nossa conexão que é, assim, importante demais pra mim. É a tua receptividade. Eu vejo que talvez você possa estar passando por todos os problemas da vida e, assim, preocupada com as coisas que você tem que fazer e tal. Mas o teu parar pra olhar pro outro. Cara, quantas vezes eu não precisei ligar? Ana, socorre! Ana, preciso disso, Ana, e não sei o quê. E a tua. Eu não acho que isso é disposição, sabe? Eu acho que é você se colocar mesmo. É da tua essência isso, né? Eu tenho isso. Eu acho que é cuidado, né? Acho que é cuidado das pessoas que eu me importo, das relações, sabe? As pessoas que Uau. são importantes pra mim. Eu cuido, Lu, eu cuido. Então, assim, eu gosto de você, eu gostei de você desde o primeiro dia, então eu me importo com você. Então, o dia Sério. que você fala pra mim, nossa, amiga, não tô legal, Ana. E a gente se fala eventualmente, né, Lu? A gente não se fala todo dia, toda semana. Às vezes a gente fica um mês, 2 meses sem se falar. Mas se a Lu eventualmente manda uma mensagem no Instagram, WhatsApp, nossa, tô meio sumida porque passei. Eu vou Por querer isso. parar para ouvir. Você quer me ligar? O que aconteceu? Eu cuido das minhas relações. E isso eu faço com muitas pessoas que eu gosto, que eu amo, sabe, Lu? Mas você também não é diferente, né? E aí eu vou fazer aqui um. Vou jogar a bola de volta, porque eu já comentei isso com você, acho que. Não sei se numa live, no meu podcast, não me lembro. Mas eu tive também um momento muito delicado da minha vida, de doença na família, né? Com meu pai, enfim. E eu lembro exatamente do teu carinho e da tua disponibilidade em perguntar, sei lá, a cada 3, 4 dias, semanalmente. Eu não me lembro, porque era muita confusão na minha cabeça. E você também, que é uma mulher que trabalha demais, que produz demais, que estava escrevendo um livro, que estava. E você ali, Ana, me conta, tá precisando de alguma coisa? Como ele tá agora e tal, e não sei o quê. E às vezes eu não tinha isso de pessoas que eu esperava, sabe? Que teoricamente eram mais próximas, assim, né? Então, muitas vezes eu podia me abrir com você, porque você se colocava ali nesse lugar de quero te escutar, né? Quero te ouvir. E não é porque você é psicóloga, não, porque eu tenho milhares de amigos psicólogos. Eu acho que é isso, acho que é essência mesmo, né? Sim, que delícia. Eu lembro disso que você falou uma vez. E pra começar a jogar bola, né? A gente tá aqui, meu Deus, a Ana aqui comigo. Ai, linda. Demorou, mas ela está aqui. E isso tem muito a ver com o trabalho, sabe? Com o teu trabalho, com a tua forma. É aí que eu te vejo. Por que que a Ana cresce? Por que que a Ana faz o que ela faz? Sabe? Por que ela escreveu um livro? Por conta dessa ponta de disposição mesmo, mas eu acho que o nome não é disposição, é cuidado. Esse é o melhor nome a dar. E agora, o que que cuidar representa pra você? Cuidado para mim representa troca e representa amor. Uau. Então, eu acho que quando eu cuido de você, eu também cuido de mim. Sabe aquela coisa de que quando você ouve um obrigado, eu não cuido para ouvir obrigado, jamais. Mas sabe aquela coisa que se eu desperto em alguém um espírito de gratidão, uma sensação de gratidão, porque se eu cuido, se eu faço bem para alguém, naturalmente eu desperto gratidão.
mesmo que inconsciente. Isso reverbera em mim, na minha vida, né? Então, é troca. Para mim é troca. Não é a intenção do que eu faço, mas a definição para mim do cuidado é essa. E é amor. Para mim é uma entrega de amor, entendeu? Quando eu cuido, eu entrego amor, né? E eu, desde pequenininha, sou essa pessoa que gosta de cuidar. Cuido dos outros, cuidava dos meus irmãos, cuidava das bonecas, cuidava dos bichinhos, cuidava do pai, da mãe, do avô. E aí, por isso, eu quis ser médica. Né? Eu quis ser médica para cuidar das pessoas, para salvar as pessoas, salvar vidas. Eu tive um pouco esse momento, assim, sabe, de Sou super heroína. sou a Mulher Maravilha, vou salvar o mundo. É Que claro que delícia. não aconteceu, mas foi muito interessante, assim. Hoje eu pretendo, De hoje eu alguma pretendo me forma, salvar. mas de alguma forma isso aconteceu, né? Acontece, porque a Não, gente vai ajudando acontece. pessoas, né? Não Acontece. na intensidade como é vendido, Como a gente né? imagina. Que as pessoas vendem que a gente tem que salvar todo mundo e tal. Mas É. a gente A sempre gente dá um melhora a vida de muita jeitinho. gente, né? Eu acho que a gente, como profissional de saúde, Lu, a gente melhora a vida de muita gente. Dessa forma, muda a vida das pessoas, né? Sim. Porque muitas vezes a gente impacta a vida de uma pessoa, um paciente, e com isso eu consigo multiplicar uma condição de vida, uma qualidade de vida naquela vida familiar, naquela vida do trabalho, então em todas as relações daquele ser humano, né? Ontem mesmo eu dei uma palestra numa empresa muito grande, de queijos, maravilhosa. E a palestra foi para milhares de pessoas, assim, estava online, gente do Brasil todo. E aí a diretora de RH, né, depois a gente conversou um pouquinho, ela falou, nossa, o pessoal gostou muito. Ela falou, Ana, a gente tem ideia do quanto de pessoas nós impactamos com uma palestra dessa, né? Porque são muitas pessoas, porque não são aquelas pessoas que ouviram a palestra, sabe, Lu? Uhum. Um podcast como esse, né, as pessoas ouvem e com certeza elas vão chegar em casa diferentes, elas vão chegar no trabalho diferentes, elas vão se relacionar de forma diferente. Então, acho que o nosso trabalho de escala, ele é mesmo de escala de conhecimento, de escala de cuidado, né? Porque a gente fala muito de escala na internet, escala no sentido de vendas, no sentido de ganhos financeiros, né? E é claro que, no final das contas, é muito bom que a gente seja remunerado de alguma forma com isso. Mas a nossa escala de cuidado, aquilo que a gente consegue atingir em número de pessoas é maravilhoso, né? Sim, sim. Tem um ponto, né? Isso faz parte do crescimento, né? Quando você entende que escalar ajudando pessoas vai te ajudar a crescer também, você muda a chave, muda tudo. Ana, mas vou voltar a um outro olhar à nossa conversa agora. Quando que despertou na Ana a vontade de... Eu acho que nesse caso não foi na Ana, mas foi na doutora Ana. De escrever e de trazer esse cuidado que já é da tua essência, que a gente tá Uhum. falando aqui desde o começo, para outras pessoas. Quando que despertou essa vontade mesmo de, poxa, você falou, queria ser médica para cuidar das pessoas. Ok, porque por mais que seja difícil você passar numa faculdade de medicina, se você se Uhum. esforçar um pouquinho, estudar, você passa. Sim. Mas quantos médicos você vê aí que não... Ok, só passou na faculdade, tá ali se formando, trabalhando e Faz o não seu faz... trabalho no consultório e vai embora, E né? vai embora, fechou a porta e tchau. Quando que despertou na Ana trazer esse cuidado para escalar, trazer em grande escala para pessoas serem cuidadas? Uhum. Quando que despertou isso, Ana? Na pandemia, sem dúvida. Eu sempre tive um olhar para a saúde pública, para a saúde coletiva. Eu sou mestre em gestão de saúde pública. Eu fui secretária municipal de saúde de Santo André por um ano. E sempre me preocupei muito com o coletivo, né? Sempre me preocupei. Eu sou uma apaixonada pelo SUS e pela saúde pública. Estudiosa do tema e tal.
quando aconteceu a pandemia, Lu, e a gente se fechou e, meu Deus, como vai ser? Como é que as pessoas vão ser cuidadas? Como é que as pessoas vão ter acesso a conhecimento? Como é que, né? Então, a primeira coisa foi isso, assim, foi no sentido de como que a gente pode cuidar de mais pessoas de dentro de casa. Então, eu fui para a internet muito por conta disso, né? E comecei a fazer live. Eu fui uma das pioneiras ali. Quando começou a história de live da pandemia, eu estava lá, né? Fazia todo dia alguma live, chamava. Na minha cabeça eram lives, mas eu acho que era ali o embrião de um podcast já, porque eu chamava. O que eu pensava? Eu vou trazer conhecimento daquilo que as pessoas estão agoniadas. Então, eu pegava amigo que era infectologista para falar do vírus, o outro para falar de vacina. O outro para falar pediatra, para falar do que fazer com as crianças na pandemia. O outro psicóloga infantil, para falar que as crianças que não queriam dormir por conta não tinham atividade durante o dia. Então, eu comecei a fazer ali um pupurri de profissionais para que a gente pudesse ajudar mais pessoas. E foi ficando muito legal esse trabalho, mas muito no intuito de preocupação com aquele mundo de gente que estava adoecido dentro de casa. E aí eu me preocupava muito com o adoecimento físico, mas também comecei a me preocupar com o adoecimento mental, né? Porque eu como neurologista, tinha antes uma formação mais neurológica do ponto de vista... de que forma eu posso te explicar? A neurologia, ela tem duas vertentes, assim. Ela tem uma neurologia mais tradicional, que cuida de dor de cabeça, de AVC, de esclerose múltipla, de demência, Parkinson e tal. E até então, eu era essa neurologista. A minha tese de mestrado foi sobre AVC. Eu implantei a linha de cuidado do AVC no município de São Bernardo. Foi incrível, maravilhoso e tal, reconhecido. Até hoje funciona super bem. Mas de saúde pública, mas em AVC. Então, eu não ia para... Eu sempre gostei de neuropsiquiatria, sempre, a vida toda. Tanto que quando eu prestei neurologia em alguns lugares e psiquiatria em outros. Olha só. Porque eu sempre tinha um pouco de dúvida, assim, sabe? O que eu vou fazer? Eu quero aqui, mas eu também queria aqui. Eu queria garantir. E depois escolhia. Só que aí pesou, claro que eu passei na USP em neurologia. E a USP, se eu tivesse entrado, acho que em dermato, eu teria feito. Nada contra os dermatos, mas não tem nada a ver comigo, enfim. E aí, a hora que eu vi meu nome lá na USP, era um sonho. Eu falei, não, então é neuro. Então eu joguei pro universo e veio, e caiu assim, Aí, eu joguei meio como uma pergunta pro universo mesmo, assim. Eu vou prestar, 3 provas de psiquiatria, das 3 eu entrei em 2. E 3 de neurologia, das 3 eu entrei em 2. E aí eu escolhi, entendeu? Mas eu falei, se eu entrar na USP, a USP tá em primeiro lugar, né? E aí, você prestou psiquiatria na USP também? Não. Você só pode prestar uma residência. Você vai lá, você faz um xizinho. Entendeu? Entendi. Então, na USP eu prestei neuro, na Escola Paulista eu prestei neuro, na Santa Casa eu prestei psiquiatria. Então, no fundo, já, né? Não, meu primeiro lugar, minha primeira escolha era neuro. Meu pai fez neuro, mas não conseguiu concluir porque minha mãe adoeceu, enfim, toda uma história familiar. Mas a minha mãe teve um aneurisma com 27 anos, quase morreu. Então a neurologia sempre, de alguma forma, rondou ali. Eu entrei na faculdade, já me apaixonei pelo cérebro, neuroanatomia. Meus amigos na faculdade odiavam neuroanatomia, eu achava aquilo maravilhoso. O pessoal falava, Ana Paula, você tem problema. Como é que você gosta disso? Mas eles sabiam, né? Que era real, que você tinha um problema. Ele falava assim, Ana, como é que você gosta desse treco, pelo amor de Deus? E aí eu juntava todos os amigos para ensinar, e eles não entendiam nada. Era um barato, eu sofria bullying. E aí, da minha classe de 120 alunos, só eu fiz neuro, e 3 colegas fizeram psiquiatria, mas só eu fiz neuro. Eles odiavam. Aí foi para neurofisiologia no segundo ano, idem, só eu gostava. Eu odiava todo o resto. Mas neuro para mim era maravilhoso. Enfim, e aí eu entrei em neuro.
Então, a minha neuro sempre foi a tradicional. Na pandemia, Lu, eu comecei a ver esse adoecimento, né, das pessoas e começou a cair para mim essa ficha da saúde mental das pessoas, porque começou, né, aquela coisa, todo mundo com depressão, ansiedade, crise de pânico. Os meus pacientes que já tinham ali algumas coisinhas, começaram a descompensar absurdamente dessas questões mentais. Eu falei, opa, Tem alguma coisa tem alguma errada. coisa muito errada acontecendo. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Já tinha a minha questão, né, de... Eu sempre fiz terapia, tinha a minha história com transtorno de ansiedade. E aí eu comecei a me apaixonar pelo tema, né? E aí o burnout, na verdade, veio por uma curiosidade. Um dia eu estava assistindo... Eu estava dirigindo, na verdade, e estava passando um programa da 89, não, da Jovem Pan. E a Isabela Camargo estava falando, contando a história dela, que ela teve burnout, né? Ela trabalhava na Globo e tal. E ela contando que ela teve burnout e todo o histórico, como ela sofreu, que de repente ela teve um apagão ao vivo. Eu falei, ué, que história é essa? Mas como é que... Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E aí eu fui estudar. Aí eu comecei a estudar, achei super curioso. E aí eu mergulhei nesse tema. Falei, gente, porque eu achei assim Que o legal. burnout, Lu, uma coisa muito interessante, porque o burnout ele é uma doença que engloba todas as áreas do nosso corpo, da nossa saúde. Sim. Ele é saúde física, é saúde emocional, é questão cognitiva, Relacionamento neurológico, relacionamento no trabalho. Então, assim, o burnout acabou que, de uma certa forma, tudo aquilo que eu vinha estudando de picadinho, eu acho que o burnout ele englobou tudo, assim, por isso que eu me apaixonei pelo tema, sabe? Que legal. E o mais legal estava atenta às coisas que estavam vindo, as informaçõezinhas que chegavam até você pegar isso e mastigar para entender, não, é sobre isso que eu quero falar. É sobre aquilo, né? Enfim, é sobre a vida, né, Ana? Quando você perguntou quem é a Ana, eu falei pra você, a Ana é uma menina curiosa, rápida. Eu acho que é isso, eu tava sempre, eu tava com a antena ligada. Total, né? Total. E Ana, que legal, né? Eu chamo a Ana de Ana, agora eu sei que Paulinhas também. Paulinha, só não vai chamar de doutora, pelo amor de Deus. Nem meus pacientes eu deixo me chamar de doutora, eu acho péssimo, acho que afasta tanto. Ai, doutora, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu já envelheço mais 10 anos, já tô com quase 50. Doutora, a gente imagina, Não, senhorinha. gente, doutora não, socorro. Não, sou tão jovem, tô aqui com meu botox em dia. Você falou de uma coisa também que é importante, né? Botox é autocuidado. A grande maioria das pessoas acham, estética e tal, mas Uhum. acaba sendo autocuidado, né? Sim. Quanto a falta de autocuidado impacta nas nossas emoções, em quem nós somos? Impacta totalmente, né, Já Lu? aconteceu isso alguma vez com você, assim, de não se cuidar? Muito. Quando eu fui secretária municipal de saúde, eu estava passando uma fase de estresse absurdo, porque eu estava num mundo desconhecido. Eu tinha uma vontade muito grande de mudar o mundo, porque, como eu falei, sou uma apaixonada pelo SUS, mas eu entrei no mundo desconhecido da política, né? E eu tinha o conhecimento técnico, mas o conhecimento político não. O traquejo político não. E aí eu sofri muito por conta disso, porque eu batia de frente com situações que não dava para mudar, né? Com situações que, principalmente aqui no Que país, não dependiam de você, né? não dependem da gente, não depende de alguém técnico, entende? Então eu sofri muito. E naquele momento, Lu, assim, eu engordei 10 quilos, minha unha ficou super fraca, cabelo caía, eu comia qualquer tranqueira que aparecesse, porque eu lembro que eu tinha reuniões tão pesadas no trabalho, que na hora do almoço tinha uma casa de esfirra na frente, assim, né? Então, o meu presente, olha que loucura, o meu presente, loucura não, né? Muita gente faz isso, infelizmente. O meu presente para mim mesma era ir com alguém que trabalhasse comigo, eu pegava lá um assessor, um secretário, alguma coisa, e falava, vamos comer na esfirra, vamos. A gente ia,
se esbaldava de comer um monte de gordureba e aí comia aqueles doces árabes que eu adoro, aí eu voltava satisfeita. E aí, então, Era teu momento de era o prazer era o ali. meu presente, era o meu momento de prazer. Então, tinha uma coisa assim absurda, dormia pouco, me cuidava muito mal, não fazia nada de ginástica, era uma coisa horrorosa, assim, quase não cuidava do cabelo, da pele, de nada, sabe? Não dava tempo, meu celular não parava, era uma coisa absurda. E eu tive ali um flerte muito perigoso com o burnout. Então, eu cheguei ali a 1 milímetro do burnout, foi quando eu pedi demissão. Eu fiquei 11 meses só no cargo. Graças a Deus eu pedi demissão porque eu estava completamente adoecida. Para você ter ideia, eu fiz uma viagem no final de quase, né, quase no final ali de eu pedir demissão. Eu fiz uma viagem dos sonhos, assim. Eu tinha programado essa viagem já há muito tempo, há anos, e a gente foi para Disney com as crianças. E eu não consigo olhar aquelas fotos de eu na Disney, porque eu vejo uma menina triste. Eu olho para o meu rosto, eu não sou eu, assim, eu tenho outra cor, eu tenho outro brilho. Na Disney com as minhas filhas, do lado do Mickey, do meu marido, e eu não sei se eu vou voltar para Disney. Talvez não, porque também não achei nada, nada demais. Tem gente que é louco pela Disney, mas eu quero conhecer o mundo. Mas assim, sabe, Lu, é de tão forte que foi aquilo. Sabe? Eu tô descuidada, eu tô desleixada, eu tô me vestindo de qualquer jeito. Eu olho as fotos, eu não me reconheço, Luana. Juro pra você. Olha que doido. Muito maluco. Foi se perdendo. Eu sou vaidosa, eu faço luzes, eu faço, né, a unha hoje tá mal feita, vou amanhã na manicure. Mas assim, sabe? Eu tô sempre maquiadinha, assim, né? Não tenho tanta frescura, mas eu tô sempre ali me cuidando. Eu tava entregue, mesmo numa viagem dos sonhos, com a família, né? Quem que não Que quer bom. visitar o Mickey, né? Eu tava destruída, eu tava esgotada. E hoje, depois de 7 anos disso, eu não cons... Eu vejo as fotos, às vezes, assim, as meninas olham, ah, mamãe, olha o Mickey, eu olho assim rapidinho, sabe? Tipo, vamos esquecer disso. Não foi uma fase que você se sentia bem, enfim. É muito louco. Que doido. Isso é mais uma comprovação de que não adianta a gente estar feliz aqui fora e. Porque a felicidade aqui de fora é muito pequenininha perto de tudo que a gente tem que viver aqui dentro. Quando eu entendo que construir alguma coisa dentro de mim vai transferir isso, inclusive nas fotos de família, eu passo, né, a me cuidar, eu começo a olhar para quem eu sou, eu começo. É fantástico isso que você está dizendo. Porque o autocuidado não necessariamente é aqui a aparência, né, Ana? De jeito nenhum, vem de dentro. Em compensação, nós estamos aqui na Avenida Paulista e vindo para cá, eu tenho lembranças maravilhosas de alguns dias que eu vim com elas aqui na Avenida Paulista e eu tenho fotos de domingos que a gente está assim super curtindo aqui na Avenida Paulista sem fazer nada, assim, tomando um sorvete, feliz, entendeu? E eu tenho fotos desses momentos em que eu me sinto infinitamente melhor do que lá na Disney. A felicidade tá onde? Pra você. A felicidade, Lu, eu acho que eu tenho muitos pequenos momentos de felicidade. Eu acho que a felicidade está no reconhecimento de situações de paz, que são diversos ao longo do dia, inúmeros. E eu acho que a gente não pode deixar passar, sabe? Então, eu aqui com você, eu tô vivendo um momento de felicidade plena. Assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô inteira. Então, eu acho que a felicidade está na sensação de presença. Então, eu acho que é impossível a gente ser feliz se a gente está preocupado, né, com algo que vai acontecer ou que já aconteceu, né? E a gente está ocupando esse momento para pensar em outras coisas. Então, o cérebro multitarefas, ele te afasta da felicidade.
A, a ansiedade te afasta da felicidade, ah, outras tantas situações, o próprio esgotamento mental também. Então, assim, desde que eu aprendi a estar presente nas coisas que eu faço, e eu falo muito isso na internet, nas palestras e tal. Então, é assim, o que que eu aprendi, Lu? Eu tô aqui com você, eu tô gravando, emocional, cast, eu tô 300% aqui com você. Eu não tô olhando meu celular, não sei se tá tocando, não sei. Paciência, alguém ligou, vai ter que esperar. Não sei. Eu tô aqui com você, entendeu? Felicidade é estado de presença. Para mim é isso. E esses momentos que, infelizmente, ainda não são. acon- Eles não acontecem em 100% do nosso dia. Porque se acontecesse, eu estaria já no Nirvana. Mas acontece em muitas situações. Então, eu me sinto extremamente feliz atendendo um paciente, por exemplo. Que legal isso. Quando eu tô lá, entregue para ele, ele entregue para mim e a gente naquela conexão profunda. Eu tô extremamente feliz assistindo uma série com as minhas filhas na televisão. Eu sou extremamente feliz quando eu estou sozinha, eu, Ana Paula, comigo mesma, tomando um café na minha cozinha de casa ou numa cafeteria na esquina, sabe? Então, é, es- estar feliz é estar presente para mim. Eu acho que é isso. Então não é ser feliz, é estar É feliz. estar feliz, porque a gente fica buscando o dia que eu vou ser feliz, né? O dia que eu vou ser feliz, desculpa, meu amigo, porque a hora que você chegar lá já foi, e aí você não percebeu que você Já acabou, o tempo você foi. já foi feliz e não notou, você já estava feliz e não percebia. E aí, desculpa, porque aí você vai querer seus filhos menores, o seu relacionamento mais legal do jeito que era antes, mas aí todo mundo já cresceu, já envelheceu, já tá diferente, o amor é outro, o sexo é outro, a vida é outra, os pais envelheceram. É o trem-bala da vida, da música que a gente gosta, porque passa, as coisas passam, né? Então é hoje, Lu, é tudo hoje. É o que nós estamos vivendo na nossa jornada para chegar, sei lá, onde um dia, quem sabe que o universo vai nos levar. Mas a gente tem que estar curtindo o O processo. processo. Nada adianta ter objetivos muito grandes e olhar para eles lá na frente e correr para alcançá-los sem que você perceba cada passo que você vai dando. É isso que eu tô tirando de sabedoria do que você tá me falando, Ana. Olha que legal isso. E o que que virou tua chave para você entender que estar no momento presente é o que te faria feliz? Tem algo que a Ana eh, fez, alguém que numa conversa, um livro que você leu, algo que aconteceu que te fez assim, putz, é isso que a Ana quer ser. Porque assim, a gente começou falando do que eu admiro em você, que é essa questão do cuidado. E você traz esse cuidado todo o tempo aqui na tua vida, aqui nas coisas que você tá vivendo. Mas eu acredito que é um equilíbrio, porque eu te acompanho também, né? Conheço um pouquinho de você. É um equilíbrio gigantesco. Olhar para a família, olhar para o marido, olhar para a profissão, olhar para tudo isso. Tem algo nisso tudo que fala, é isso. A Ana é feliz assim porque a Ana faz isso. A Uhum. Ana aprendeu isso. Tem algo. Lu, eu acho que não tem assim uma coisa, acho que é uma coxa de retalhos, Tá. né? Eu acho que eu me vejo assim, produto de um monte de pecinhas assim que foram se encaixando, né? Eu tenho 46 anos, quase 47. E então são alguns quilômetros rodados aí, né? De graças a Deus, não tenho nenhum problema em falar a minha idade, eu tenho muito De muita orgulho saúde. de muita saúde e de uma busca por um autoconhecimento que não vai parar nunca, né? Então, respondendo a tua pergunta, por exemplo, eu faço terapia há quase 30 anos. Você, como psicóloga maravilhosa, sabe que alguém que está disponível para um processo de psicoterapia, alguém que se coloca nesse lugar de aprendizado, de humildade, de
troca, é alguém que vai ser melhor daqui a pouco. Se você começar a terapia hoje, daqui 6 meses você é outra pessoa, daqui um ano é outra, e daqui 30 anos, então. Meu Deus, entendeu? Então, Nossa. não sou melhor que ninguém, mas com certeza tenho uma visão das relações, das pessoas, do mundo e de mim mesma infinitamente melhor pela minha terapia, não tenho a menor dúvida. Eu já fiz terapia com grandes profissionais, com inúmeras pessoas, inúmeras não, vamos colocar aí 5 ou 6 profissionais maravilhosos que me trouxeram muito, que agregaram demais na minha vida. Fiz cursos de desenvolvimento humano com pessoas maravilhosas, mas eu vou pontuar a mentoria do Joel como algo que foi sim uma virada de chave, em diversos aspectos, principalmente na questão de estar num ambiente de crescimento, de me conectar com pessoas maravilhosas como você. Acho que os percalços da vida me trouxeram muito essa sabedoria de que eu precisava viver o presente, porque amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Entre esses percalços, eu posso citar o meu divórcio. Eu fui divorciada, eu sou divorciada do primeiro casamento, sou casada pela segunda vez. E meu divórcio aconteceu de uma forma completamente inesperada para mim e foi muito doloroso. É, e assim, com isso foi uma coisa que me reforçou muito a ideia de que eu não sei o que vai acontecer amanhã, então vamos viver hoje, né? E talvez a coisa que mais tenha virado a chave foi a doença da minha mãe, né? Minha mãe sofreu uma ruptura de um aneurisma cerebral, uma hemorragia cerebral gravíssima, ela quase morreu. E assim, ela estava indo tomar banho para a gente sair. E eu liguei para ela, eu estava aqui do lado, eu estava saindo da terapia, eu fazia terapia aqui no Conjunto Nacional. E eu falei, mãe, eu tô saindo daqui, te pego. E a gente ia na igreja juntas. A gente ia passar na igreja. Ela falou, tá bom, vou entrar no banho então, vem pra cá. E aí, no caminho, rompeu o aneurisma dentro do banho. Dentro do banho. E ela deu um grito, porque dá uma dor de cabeça absurda, né? Por sorte, meu pai estava em casa. Meu pai chamou o SAMU. O SAMU entrou, entubou minha mãe dentro de casa. Ela não morreu porque, sei Não lá, era a hora o dela. anjo da guarda não quis, porque. E aí eu encontrei minha mãe, eu fui direto para o hospital onde eu trabalhava, eu era chefe da neuro, foi uma coisa trágica para mim, foi muito, muito, muito pesado. E ali eu vi, quer dizer, foi 1 minuto que separou a hora que eu falei com ela da hora que eu nunca mais tive aquela mãe, porque hoje minha mãe tá viva, graças a Deus, mas assim, a mamãe hoje é minha filha mais velha, né? Ela é cuidada por mim. Então, hoje eu não sou mais a cuidadora, mas eu já fui há alguns anos. Mas assim, hoje eu sou a gestora ali de todo o cuidado. Então, eu sei quem. Ah, se a cuidadora precisa de alguma coisa, sou eu que vou atrás. Ah, precisa comprar fralda, que ela usa fralda. Ela, entendeu? É o meu bebê mais velho, é minha linda, né? Mas é uma loucura, assim, se eu parar para pensar, né? Eu perdi minha melhor amiga ali, né? Então foi uma paulada. Então é tudo isso, Lu. Eu acho. E também eu fui desenvolvendo resiliência, sabe? Essas porradas da vida foram essas duas para citar, só duas e outras tantas. Mas eu tô sempre com uma visão positiva da vida, assim. Eu não reclamo de nada, não, sabe? Eu acho que tudo que vem é porque eu dou conta e vamos lá e tá tudo bem, sabe? Que delícia ouvir a tua história e perceber o quanto você buscou internamente coragem para seguir, a própria resiliência para se tornar cada vez mais forte e chegar onde você está chegando, minha amiga. Quando a gente começou a conversar, eu nunca fiz isso aqui, mas me deu vontade de fazer. Eu gostaria de falar algumas palavras e conforme eu vou falando as palavras, eu gostaria de entender o significado dessas palavras para Ana. Ok, vamos lá. Pode ser? Claro. Vou começar por uma palavra básica para você, né? Cuidado. Família. Mãe. Amor.
Ana. Menina. Deus. Força. Família. Tanta coisa, né? A princípio, família, eu ia falar paz. Aí me veio força, aí me veio dificuldade, aí me veio tantas outras palavras, porque família acho que é tudo isso, né? Sim. Eu fiz constelação recentemente, é muito legal, é muito incrível. Assim, acho que se você fizer com uma pessoa Conta um pouquinho. certa, Pode experiência. contar a Claro, experiência. claro. Eu fiz com uma consteladora, a Thaís Targer, ela é uma amiga que eu tenho de muitos anos, e eu sabia que ela fazia constelação, ela foi discípula o rapaz que é o responsável por descobrir a constelação, toda a técnica, né? Bettinger, acho que o nome dele é Bettinger, né? Eu acho que é, eu não lembro E também. ela estudou com o principal discípulo dele, enfim. Então, e a Thaís é muito séria. E eu demorei anos para criar coragem de ir, sabe? Eu tinha receio, porque eu sabia que tinha algumas coisas da minha infância que talvez eu não quisesse olhar, sabe? É, E foi incrível, foi maravilhoso, assim, foi fenomenal. Eu fiz uma vez, quero fazer de novo. Eu acho que se você sentir um chamado, sentir vontade, você precisa procurar alguém sério para fazer, né? Alguém, porque hoje em dia tem muitas pessoas se propondo a fazer, e como todas as áreas, né, Lu? Acho que a gente tem que ter cautela, porque é uma coisa que mexe com muita coisa, assim, emocional, sabe? Nós que somos a saúde mental, acho que você tem que ter muita estrutura. Eu não indico constelação para quem não está num processo de psicoterapia. Eu acho que você tem que ter um processo de psicoterapia para levar algumas coisas que você vai mexer lá, né? Isso é importantíssimo, né, Ana? É. A terapia é vendida como se fosse água em cada esquina, em cada sinal. E existem várias formas terapêuticas. Isso que você está falando é fenomenal. Nenhuma descarta a outra. E às vezes é importante que a gente faça a junção, né? A conexão de uma com a outra, mas sabendo quem são os profissionais que estão te atendendo. Exato, mas mesmo assim, mesmo fazendo a constelação com uma pessoa maravilhosa como essa minha amiga Thaís, por exemplo, não substitui que depois dali você continue um processo, porque aquilo é um tratamento muito pontual, sabe, Lu? E que mexe com coisas ali num campo sistêmico que é muito pesado, é muito forte, é muito intenso. E a gente não dá conta depois de organizar tudo isso na nossa cabeça. E aí mexe com muitas emoções. Então precisa ter um suporte depois. Que interessante demais. E a constelação, ela não descarta outras práticas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que ela é complementar, eu acho que acho que você precisa estar num momento de maturidade, de curiosidade, de disponibilidade, de estar aberto, né, a conhecer. É muito legal, é incrível, mas faça com alguém sério. Não vai colocar lá no Google ou no Instagram o primeiro anúncio que aparecer, porque está lotado hoje em dia, né? Gente Muita fazendo gente anúncio. fazendo anúncio de constelação, de curso, de não sei o quê. Mas assim, e desde que você esteja no processo de terapia. Ótimo isso, né? Ótimo. Nem todo mundo fala. Você falando, me veio uma coisa. Eu tava vindo ontem para São Paulo e a gente tava é tipo um podcast, é um programa, eu não lembro o nome do programa, acho que é Pânico, que vai várias entrevistas bacanas lá. E eles estavam falando, era um psiquiatra, ele é referência hoje, forense, e eles estavam falando da abertura dos manicômios, né? Que não vai existir mais, e que essas pessoas vão estar Tava falando. E ele falou uma coisa,
né? Mudei um pouco do sentido que a gente estava conversando, mas me veio isso muito forte. Só fazer um parênteses, eu quando fui secretária de saúde, eu participei da luta antimanicomial e eu precisei reintegrar no meu município, em Santo André, 7 moradores dos manicômios da região ali de Sorocaba, porque existia um termo de ajuste de conduta judicial que já tinha determinado que, com o fechamento daqueles manicômios no interior de São Paulo, cada município deveria acolher os seus moradores, porque, infelizmente, são pessoas, pacientes institucionalizados que não têm famílias abandonaram e tal, são moradores de muito longa data. E aí a gente cria a residência terapêutica, é muito legal. Eu criei 2 residências terapêuticas enquanto secretária de saúde, aliás, é uma das coisas, é a coisa que eu mais me orgulho enquanto eu fui secretária de saúde. Eu criei 2 residências terapêuticas que estão lá ainda e que cada uma abriga 8 moradores. Que legal isso. É lindo, é lindo. Eles têm terapia ocupacional, eles têm... Esse tipo de assistência é importante, maravilhoso, maravilhoso. E essas fotos eu curto de quando eu fui secretária de saúde. Às vezes eu olho, eu inaugurando, beijando todos eles, a gente comendo bolo. Foi maravilhoso. E esse, eu não lembro o nome dele agora, não vou lembrar, mas ele falava o seguinte... O psiquiatra não é o Daniel? Daniel. É o Daniel, eu sei, ele é maravilhoso. É Daniel, mas eu não lembro o sobrenome dele, mas é Daniel. E ele falava uma coisa que é bem importante, que nós estamos vivendo numa sociedade agora que todas as escolhas que a gente vai fazer precisa do mundo da droga, química. É como se o ser humano, ele dependesse de todas essas coisas para. Então ele estava falando lá, né, que já faz um tempo que tem essa luta antimanicomial. Muito. Já faz um... E ele estava falando que trazer essas pessoas para a sociedade precisa ter um investimento de tempo, de dinheiro, público possivelmente, mas principalmente um investimento de amor social por essas pessoas para reintegrar. E para que a gente entenda que essas pessoas não são pessoas descartáveis, que não dá para a gente descartar assim. Porque o quanto a gente fala de uma pessoa que tem um problema mental, tá ali com um problema significativo com um diagnóstico. Mas ele fez uma comparação com o restante da população, o restante dos seres humanos. A gente não tem a doença mental, a gente muitas vezes não tem a doença mental, mas a gente tem uma doença da alma. E a doença da alma é a doença que nos coloca como inferiores ou como superiores, nos coloca como dependentes, às vezes químicos, e não químicas necessariamente de droga, mas química de uma medicação que vai salvar a nossa vida. Nos coloca perto de uma dependência de falta mesmo, uma dependência de amor que falta. E o que ele quis dizer com isso é: eu dependo tanto que as pessoas me amem que falta amor interno. E você falando agora, né, de tudo que você estava falando, me veio muito a fala desse médico. Sim. Enquanto eu estava vindo. O quanto as pessoas estão doentes, precisando de ajuda. E a gente, quando fala, as pessoas precisam de ajuda emocional, a gente pensa logo nessas pessoas que estão lá nos manicômios. Sim. Não, né, Ana? Não. Cada vez mais isso chegando perto da gente, atingindo pessoas que nunca tiveram problema nenhum de saúde mental, que nunca precisaram de um apoio psicológico, psiquiátrico, médico, enfim. Então, o adoecimento mental tem sido um grande problema na sociedade. É por isso que eu escrevi o livro Como Ficam as Emoções Após a Pandemia, né? E por isso que eu fui estudar esse tema, principalmente após a pandemia. Vamos dar um spoilerzinho do livro? Ai, que delícia! Então, assim, no livro, Lu, eu lancei em agosto do ano passado, né? Foi um sucesso, já estou indo para a segunda edição. A gente fala sobre os transtornos mentais, né? Então eu conto um pouquinho da minha história,
do pânico que eu tive e tal, mas todos os transtornos que eu trago com algum tipo de solução, de esperança no final, não só levanto a bola não, né? Então, cada transtorno, ansiedade, depressão, pânico, transtorno alimentar, transtorno, ansiedade financeira e tal, eu trouxe uma questão, uma questão técnica ali, uma pesquisa que eu fiz, bibliográfica e tal, mas também trouxe uma entrevista com alguém conhecido falando sobre, não conhecido meu, conhecido das grandes mídias, falando sobre a sua experiência naquela questão. Então, no capítulo de burnout, por exemplo, a Isabela Camargo me deu uma entrevista exclusiva, foram entrevistas exclusivas, né? No capítulo de transtorno alimentar, bulimia, compulsão, a jornalista Diana Garbin, que tem 3 livros, esposa do Thiago Leifert, ela tem 3 livros best-seller também a respeito disso. Ela também falou sobre o transtorno, a história dela, e assim por diante. Foi um livro muito legal, assim, leitura fácil, você lê em um fim de semana, o pessoal curtiu bastante. Que delícia, assim. Eu tô aqui conversando com você e não vi a hora passar. Uma pena, né? Uma Não vi pena. a hora passar. Foi muito boa a nossa conexão. Sempre é muito bom estar junto com você. Eu sou muito feliz, grata de verdade pelas conexões que a vida me dá, mas algumas em especial eu guardo bem no Eu coração, também, minha assim, amiga, eu de também. vontade. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada de verdade. Pra gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que Vamos estão lá. aqui. Então é assim, eu falo muito de burnout, né, Lu? De saúde mental e prevenção de burnout, né? Não burnout instalado, porque aí já é um quadro específico que precisa de todo um cuidado particular. Mas o meu trabalho na internet, nas palestras, em todos os lugares que eu falo, é sobre o reconhecimento de tudo aquilo que não está normal no nosso corpo, para que a gente possa pedir ajuda o quanto antes e não adoecer, né? Então, se você tem dor de cabeça toda hora, se você não dorme direito, várias noites seguidas, tá tendo dor de barriga, diarreia, queda de cabelo, lesões de pele, a tua memória não funciona mais, você tá muito deprimido, ansioso, tudo isso junto e misturado, né? E isso tem uma relação direta aí com a tua ocupação, com o teu ambiente de trabalho, está trabalhando demais e tal. Vamos acender a luz vermelha. Não significa que você tenha burnout, mas pode ser um processo de. Então, peça ajuda, sabe? Não espera a coisa piorar, porque se o burnout evolui, o caminho de volta é muito árduo, é muito difícil. Então, a gente precisa tratar o burnout na prevenção. Quanto antes a gente identificar os sinais e sintomas, mais fácil o retorno para casa, o caminho de volta. E como é que as pessoas podem te encontrar? Legal, Lu. Então, assim, o meu Instagram, DRA, doutora Ana Paula Pena. Doutora Ana Paula Pena, só no Instagram que eu sou doutora. E lá você acha todos os meus contatos da clínica, eu atendo presencialmente e online para todo o Brasil. Lá tem o link também direto para o YouTube. Tem lá o meu link também direto para o meu podcast, que é o Neurotalks, que você já foi, que aliás o nosso episódio está maravilhoso e a Lu falou muito do livro dela, que é um sucesso já, né? Tá quase best-seller, que eu tô sabendo. Já maravilhoso. está, Já está? Ah, meu Deus, eu não aguento, eu só tenho amiga rica, rica de sucesso, amor. Maravilhoso. E, Muito enfim, amor. a gente ir lá no Instagram, então a pessoa consegue me acessar, ter acesso ao livro, tudo mais. Que legal, Ana. Para as pessoas que estão aí, procurem, mandem mensagens. Tem algum pontinho que precisa ser resolvido, procura. Maravilhosa. É a melhor do universo. Ai, Então, linda, obrigada. não tem o que falar. Obrigada Que pelo delícia. convite, pela oportunidade. Parabéns para você, que você tenha sempre sucesso, sucesso, sucesso cada Pra vez mais. gente. Espero que você venha outras vezes. Só chamar. Espero Tô mesmo que pronta. você esteja aqui quantas vezes você quiser. A porta da Prometo casa que tá da próxima aberta. vez não vai demorar tanto, Ah, tá? por favor, né? Mas foi muito bom. Eu acho que tudo tem que ser na hora que tem que acontecer. E é isso aí. Exato, obrigada. Ana, gratidão mesmo, tá? Obrigada, linda. Obrigada. E você que esteve aí até agora, curta, compartilha, comenta, manda esse episódio pra todo mundo. Tá aqui meu coração quentinho, aquecido. Tenho certeza que se aquecer o seu, também vai aquecer o coração de outras pessoas. Um
Beijo grande. Até o próximo episódio. Tchau.